Ruth 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Imeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e que cada um tenha seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, meus filhos. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí, elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me impeça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém ela respondia: Não me chame de Noemi, a feliz, chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu a muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Eles chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Ruth 2. Ruth vai catar as espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? Ele respondeu: É a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar as espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim, que sou estrangeira. Boaz respondeu:
Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu, e sei que você deixou seu pai e sua mãe e sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então, ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar as espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: Deixem que ela ponha as espigas até o meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar, e não brigue com ela. E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: Onde é que você foi catar as espigas hoje? Onde é que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: Este homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando lá com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois, se for trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e 14 espigas até terminar a colheita de cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Salmo 47. Deus, o Rei do mundo inteiro. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei, que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terras que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus e de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Atos 25. Paulo apela para o imperador. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se o que disserem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse: Já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador.
Paulo diante de Agripa e Berenice. Alguns dias depois, o rei de Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar o Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: "Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram acusações contra ele e me pediram para que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo. E, logo no dia seguinte, sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: "Eu gostaria de ouvir esse homem." "Amanhã o senhor vai ouvi-lo", respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: "Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem com o que escrever a respeito dele ao imperador. Então o trouxe aqui, diante dos senhores, e especialmente do senhor rei Agripa, a fim de lhes fazer perguntas. Assim terei algumas coisas para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele." Para finalizar mais um devocional, vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas, e nós cremos na autoridade do Teu nome sobre todas as coisas, sobre o nome de toda e qualquer doença, seja uma doença física ou seja uma doença mental. O Senhor, Pai, conhece todas essas pessoas que precisam dessa oração no dia de hoje. Nós te pedimos, em nome de Jesus, com o poder do Santo Espírito de Deus, comece a tocar elas agora, comece a curá-las em nome de Jesus. Nós já te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo e pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém.